Boa noite a todas as pessoas que tiraram um tempinho para acompanhar essa mesa, intitulada Para Além da Aldeia, Para Além da Academia, Lutas, Histórias e Narrativas Indígenas em Mídia Digital, no âmbito do ciclo Universidade em Transformação na USP. Eu sou a Luma Ribeiro Prado e serei a mediadora dessa conversa. Bom, Universidade em Transformação é um ciclo de atividades que já vem se desenrolando há mais de um mês e vai até dia 18 de dezembro, que conta com uma série de encontros incríveis, como a palestra de abertura com Ailton Krenak, uma mesa sobre Universidade Suruí, com Almir Suruí, ainda outra com Josileia Caingang e Kazé Angatu, entre inúmeras outras atividades, que vocês podem conferir no canal do YouTube da Universidade em Transformação. E esse mega evento vem tratando do papel e da função das universidades públicas na atual conjuntura, assim como busca refletir sobre as modificações ocorridas, especialmente na Universidade de São Paulo, nos últimos 20 anos, provocadas pelo ingresso cada vez maior de alunos da rede pública de ensino e autodeclarados pardos, pretos e indígenas, e mais recentemente pelas questões apresentadas pela pandemia do coronavírus e pela catástrofe climática que passamos. É um evento que carrega uma perspectiva interdisciplinar, sendo organizado por 4 NAPs, que são Núcleos de Apoio à Pesquisa, na USP, né, que são o NAP Brasil-África, o NAP Diversitas, o CESTA e o NAP Produção e Linguagem do Ambiente Construído da FAO. Gostaria de agradecer pela maravilhosa iniciativa, né, da organização do evento e pelo convite para construirmos essa mesa. E eu agradeço tanto a organização do ciclo Universidade de Transformação, quanto aos NAPs, né, que acabei de citar, e especialmente ao professor Dr. Eduardo Natalino dos Santos, do Departamento de História da USP, um dos membros fundadores do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, o CEMA-USP, e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA-USP. Por certo, é claro que eu agradeço também, né, a cada um dos integrantes da mesa, os quais admiro muito e tenho certeza que se tratará de uma conversa super potente em que iremos refletir sobre os diálogos, né, entre os povos indígenas, a universidade e a sociedade em geral. Bem, o título da mesa, como eu já comentei, é Para Além da Aldeia, Para Além da Academia, Lutas, Histórias e Narrativas Indígenas em Mídia Digital, que tem como proposta o seguinte: o cyberespaço cresceu em importância no jogo político. Nos últimos anos, acompanhamos ações articuladas a partir das redes sociais e pleitos alimentados por informações e debates realizados na internet. Com a pandemia do coronavírus e as medidas de isolamento social, passamos por um processo acelerado de virtualização da vida, a que tivemos que nos adaptar. Porém, a conexão para a luta e a confecção de redes à distância são desafios de longa data enfrentados pelos movimentos sociais e pelos povos originários. Construir rádios comunitárias, valer-se de meios de comunicação alternativos, ocupar as redes sociais e torná-las espaços de formação, vem sendo algumas das estratégias de fortalecimento da resistência e de difusão científica. Essa mesa conjuga a larga experiência em etnocomunicação de Jauri Caduel, correspondente da Rádio Inhandê e pesquisador do audiovisual indígena contemporâneo, com a produção em diversas linguagens artísticas de Márcia Cambeba, que foi locutora em rádio comunitária por 10 anos, e a recriação no meio digital de um espaço de formação e debate sobre a temática indígena, copromovido por Fernanda Aires Bombardi, professora e doutoranda em História na História Indígena Hoje. Como se valer das redes sociais para disputar as narrativas construídas sobre os povos indígenas no Brasil? Como promover debates na internet sobre questões indígenas, considerando que parte deles não possuem acesso de qualidade à rede mundial de computadores? Se o desafio era romper os limites da aldeia e os muros da academia e posicionar a questão indígena no centro do debate público, a provocação passa a ser como mobilizar para além das redes sociais. Essas e outras perguntas irão permear essa conversa. Bom, cada membro da mesa vai ter 30 minutos de fala e, ao final, teremos um tempinho para explorar as questões apresentadas pelo público. Portanto, quem está assistindo, por favor, sintam-se acolhidos no evento e fiquem à vontade para enviar comentários, questionamentos, e eu vou procurar ler todos, né, ler todas as questões no final e apresentar os convidados. A ordem de fala é a seguinte: primeiro Jauri Caduel, depois a Márcia Cambeba, em seguida a Fernanda. Bom, Jauri Caduel nasceu no Rio de Janeiro e pertence aos povos Terena e Caduel, onde ele se encontra nesse exato momento no Mato Grosso do Sul.
É poeta, editor, tradutor e antropólogo, graduado em Ciências Sociais pela PUC-Rio e mestre em Antropologia Social pelo PPGAS no Museu Nacional UFRJ. Em sua dissertação de mestrado, retratou a trajetória de vida de seu pai, Max Suara, primeiro ator indígena no cinema brasileiro, que estreou nas telas em 1985, com a Vaeté, Semente da Vingança, tendo sido também um dos fundadores do Núcleo de Cultura Indígena e da Aliança dos Povos da Floresta. Desde 2016, é correspondente da Rádio Yandê, a primeira web rádio indígena no Brasil. É editor da coleção Tembetá, projeto editorial que teve o objetivo de visibilizar a trajetória e o pensamento de diferentes personalidades do movimento indígena no Brasil, com 9 livros de entrevistas publicados entre 2017 e 2019, que recomendo fortemente por se tratar de um esforço lindo de fixar o pensamento indígena contemporâneo e registrar as ações do movimento indígena. E do catálogo da exposição, é autor também do catálogo da exposição de artes indígenas, Vexoá, Nós Sabemos, sob curadoria de Naime Terena, que está em cartaz agora na Pinacoteca de São Paulo. Atualmente é pesquisador do programa de residência MAN Capacete. Bom dia, Uri, fica à vontade. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Luma, pela sua apresentação atenciosa. Obrigado pela organização desse programa da Universidade em Transformação, da USP, por estar proporcionando esse momento aqui de conexão, né? Eu fiquei muito agradecido, muito feliz com esse convite de estar aqui, nessa mesa virtual, né, com a minha parenta Márcia Cambeba. Eu pensei em alguns pontos para falar, de um modo um pouco livre mesmo, porque comentar esse assunto mescla um pouco da minha pesquisa acadêmica, mas acho que, sobretudo, assim, uma atitude de militância ou ativismo, né, nas redes sociais, por meio da mídia, que eu vou comentar um pouquinho. Então, estou muito feliz mesmo. Muito obrigado aí por esse momento. Então, eu acho que eu não preciso me apresentar muito, porque a Luma já fez isso. Mas eu queria comentar algumas coisas a partir disso, né? Eu acho que talvez o melhor para começar seria comentar de que em 2016, né, eu fui convidado pelo Anapuaca para integrar a Rádio Yandê, na verdade, né? Era uma coisa específica, era um momento específico, que era para comentar a apresentação, a abertura das Olimpíadas, né, que estava tendo no Maracanã, e na qual tinha representação indígena, tinha uma encenação da história do Brasil, muito baseado no mito das 3 raças e esse tipo de coisa. E aí ele me convidou para representar a Rádio Yandê, para comentar na Rádio BBC de Londres, né? Ele perguntou se eu falava inglês, eu disse que sim, e eu fiz um comentário, né, falando de como o povo indígena está sempre situado na infância desse país, no início desse país, né, na memória, na representação, e naquela encenação que teve da abertura da Olimpíada também. E a partir de então eu fui integrando, na verdade, essa equipe, essa família, esse pessoal, que começou, por sua vez, em 2013, né? Eu fiquei pensando sobre esse tema das mídias, assim, porque não é um assunto exatamente que eu pesquisei academicamente, né? Mas me envolvi, por essas razões, um pouco, assim, de pensar como atuar. Eu acho que, retomando assim, acho que 2013 é um ano importante, né, de marco, nessa relação justamente que a Luma estava falando da ação política e das redes sociais, né? Desde então, acho que a gente experimentou um pouco de desgosto, para dizer sucintamente, né, desses caminhos e possibilidades. Mas as manifestações, as ruas, elas estavam pulsando uma transformação, né? E não à toa, eu acho que a Rádio Yandê foi criada também na esteira desse momento, da jornada, não diretamente a ver com as jornadas de junho, chamadas assim,
mas nesse contexto, né, de expansão dos usos da rede social e de mídias, né, de mediativismo, que veio muito forte a partir daquele momento, já tem 7 anos agora, né. Bom, aí eu comecei a integrar isso, e o Anapuaca, ele me falou uma vez, em 2016 mesmo, que ele tinha escutado todos os programas de índios, programa de índio, né? Eu acho que você e a Fernanda, que são pesquisadores da história indígena, devem conhecer esse material, que é um acervo muito rico, produzido pelo Núcleo de Cultura Indígena, né? Que era uma iniciativa da União das Nações Indígenas, integrava o meu pai, o Ailton, e o Ailton era o apresentador desse programa de rádio. E o Anapuaca me falou que ele escutou todos os programas. São quase 200 programas, de meia hora cada. E eu fiquei muito chocado com aquilo. E fiquei tão chocado que eu fui tentar escutar todos. Não escutei todos, mas acabei fazendo a minha monografia de final de curso, de Ciências Sociais, fazendo um comentário desses programas, né? Do seu conteúdo, das pautas que estavam sendo postas naquilo que estava sendo chamado da primeira iniciativa da comunidade indígena na rádio, no Brasil. Quero fazer um artigo dessa monografia, né, um trabalho inicial ainda, mas eu acho que tem uma importância de levantar um pouco desse passado recente, né? E me chamou muita atenção isso que eu estou compartilhando com vocês. E no programa de índio, se a gente escuta, o programa de índio, ele foi uma digitalização, né? Ele foi digitalizado pela produtora cultural Icorê, da Ângela Papiani, que era produtora do programa, e está na internet, né? Foi por isso que eu fui conhecendo, escutei e escuto até hoje, na verdade, porque ele não tem uma dimensão de informação que passa o prazo da validade, né? São coisas muito interessantes e surpreendentemente atuais, né? As notícias são desconcertantemente atuais, né? Por exemplo, só um exemplo assim, né? Falava-se muito nos anos 80 da invasão do território Yanomami pelos garimpeiros. A mesma situação se passa hoje, né? Quase 40, 30 anos depois. Isso é só um exemplo. E além das notícias, se falava muito de música, de língua, alimentação, era um boletim cultural, era, de certa forma, uma antropologia, né, digamos assim, que o Ailton, o Núcleo de Cultura Indígena, estava fazendo, né? Aquilo é muito instigante mesmo. Vocês ficam aí, enfim, convidadas para escutar, explorar mais, porque é realmente muito interessante essa iniciativa, muito bom que foi digitalizada também. E, enfim, isso foi em 85, o programa durou de 85 a 91. E o Anapuaca muitas vezes comenta que esse é uma inspiração direta para a Rádio IND, né, o programa de índio. Foi pensando sobre isso que ele cunhou esse termo chamado etnomídia, né, que é o uso dessas tecnologias midiáticas pelo povo indígena para fazer uso, né, da sua voz, falando das suas questões, né? Essa coisa da representação, ela é muito mal resolvida entre nós, né? Seja no currículos escolares, no audiovisual, enfim, nesses circuitos culturais e comunicacionais, né? E foi me surpreendendo muito, fazendo essa busca, de como é diferente essa geração de luta do meu pai, do Ailton, e de outros, muitas lideranças, para hoje, né? Aquele momento da Constituinte, etc., me chamou muita atenção, porque tinha muito... Eram outras questões, ou não, nem tanto outras, né? Enfim. Mas me chamou a atenção isso, que era a primeira vez que era veiculado um conteúdo feito por indígenas, para indígenas como não indígenas, mas feito com essa intenção, né? E o meu pai no cinema protagonizando esse papel, né? No Avaeté, que ganhou prêmios, foi um marco na época, né? Mais para a época, eu acho, talvez, não sei. E é legal lembrar disso porque me faz lembrar que eu conheci a Márcia na casa do Zelito Viana, né? Do diretor do Avaeté.
né? A gente estava num sarau e eu gostei muito de conhecer a Márcia. A gente teve junto 2 ocasiões. Nessa, na casa do Zelito, na qual justamente estava tendo uma exibição do Avaeté para alguns amigos do Zelito, porque ele restaurou essa película, né, no ano passado. E tive com a Márcia também no IB, Festival de Música Indígena Contemporâneo, né, em São Paulo, no ano passado. Estou lembrando disso porque eu acho que é muito amplo esse assunto mesmo das mídias e dos usos da tecnologia, né? E especialmente pensando assim, pensando em outros contextos nacionais, né, de outros países, o Brasil é muito recente, né, esse tipo de usos, né. Eu vejo que tem outros países que são mais, outros países da América Latina são mais articulados, né, a população indígena se faz ouvir mais. Os contextos são muito diferentes mesmo. E os indígenas do norte, né, dos Estados Unidos, do Canadá, que estão, né, numa outra relação colonial, né, então foram colonizados pelo primeiro mundo, são margem do primeiro mundo, assim, né, eles têm uma condição material mais forte para veicular seus filmes e produções, né. E, de certa forma, eu acho que isso aponta um pouco do que ainda está para acontecer e está acontecendo aqui, né. Eu digo isso porque tem muitas produções audiovisuais, séries, filmes, né, podcasts, né, e aqui no Brasil começa a ter também, né, eu acho que sobretudo nessa última década, que essa narrativa que eu estou trazendo assim da Yandé, sobretudo, mas a partir da Yandé outras mídias, como mídia índia, visibilidade indígena, né, são pessoas que estão produzindo esse conteúdo e, enfim, assumem um papel importante nessa ecologia da comunicação, né? Eu não sei, são questões muito difíceis essas, realmente, de pensar como articular ação política com esse tipo de tecnologias, né? Eu acho que a gente está vivendo uma grande transformação em vários sentidos, né? Mas a partir da perspectiva do povo indígena, dos povos indígenas, é uma grande retomada, digamos assim, né? Uma grande retomada nas artes contemporâneas, na arte, esse papel, esse trabalho que eu estou fazendo do catálogo Veshwa, né, da exposição da Naine, ele me faz pensar nisso, como está no museu, no audiovisual, produções cada vez mais autorais, né? O meu pai, ele foi um ator, mas ele não foi roteirista, ele não foi diretor, né? Ele tem, o corpo dele tá inscrito ali na película, no cinema, mas esse processo foi amadurecendo e a gente está vivendo mais esse amadurecimento e ainda tem muito para acontecer. Na verdade, eu acho que a gente está vivendo e vai viver uma proliferação dessa ecologia, deixa eu chamar assim, das redes, né? Como se tivessem várias espécies, uma mata, uma selva, né? Essa rede fosse uma mata, uma selva também. Eu acho que essa ecologia está mudando, né? A forma que a gente interage com a informação, quem está produzindo conteúdo, né? É até desnorteante, né? Tanta coisa que está sendo produzida, mas felizmente tanta coisa boa, né? A gente pode estar conectado como nessa mesa, enfim, que é uma mesa acadêmica e tal, mas para além da academia está acontecendo muitas outras coisas, que atravessa a academia também, né? Por isso que a gente está trazendo esse papo aqui hoje. Eu não sei, eu queria fazer esse comentário um pouco geral, assim, trazendo, acho que mais uma perspectiva histórica, né, para compartilhar com vocês. E eu estou no processo seletivo da USP também. Eu não sei se eu comentava ou não, mas estou comentando. E na bibliografia eu li um texto muito legal, tinha textos muito legais, e um deles chamava Um Manifesto Ciborgue, de uma autora que eu já tinha lido, que era a Donna Haraway. E é muito interessante nesse texto, que é de 85, que é do mesmo ano do Programa de Índio, mesmo ano do Avaeté, né? Nesse artigo, nesse ensaio,
a dona Haraway, ela fala que a gente perdeu a fronteira entre a máquina, como também entre os outros animais, na verdade. Cada um aqui que a gente está se vendo, a gente está acoplado, né, nesse computadorzinho, e a gente está se fazendo ouvir, e isso é muito, assim, eu ia falar positivo. Eu acho que é positivo, mas também tem muitas ambiguidades. E a dona Haraway foi muito perspicaz em perceber, antes do advento da internet, de celular, desse tipo de coisas, como essa fronteira entre o humano e a máquina estava sendo borrada, né? É um híbrido. Somos híbridos, assim, né? Não só entre a espécie humana e os outros animais, né? Que convivem nessa espaçonave-mãe Terra, como essas criações, né, de esses artefatos tecnológicos, assim, né. Isso forma a nossa cabeça, a nossa subjetividade, né. E eu acho que essa luta política, ela vai adentrando esse espaço de produção da subjetividade. Com isso quero dizer, dos conteúdos que são produzidos, né, seja informações sobre luta, né? Uma BR foi bloqueada, né? Por um protesto, seja uma produção audiovisual incrível como a Febre, seja, enfim, são muitas as frentes, os frontes dessa luta, né? Nessa construção da subjetividade, né? E eu percebo a tecnologia, a mídia, muito nesse campo de demarcar, né, como se fala assim, que muito era a luta da geração passada, ainda não deixa de ser a primeira bandeira, a demarcação e respeito aos territórios, que são a fonte, né, da nossa memória, da nossa tradição, do nosso povo. Mas esse território, não basta a terra indígena, também tem que ter a presença na universidade, na mídia, em qualquer espaço, na verdade, assim, né? Me lembrei agora também, viajando assim, nesse pensamento que a gente está compartilhando É uma cantora Carajá que aparece no The Voice, né? E ela falou justamente isso, né? A Márcia vai comentar o nome dela, tá desligado o microfone. Foi a Tatá Carajá, meu parente. Tatá Carajá. Talvez a gente até tenha assistido ela lá no IB, porque ela estava com um grupo de carimbó, das As Suraras. Suraras de Tapajós. E ela falou isso, acho que na Rede Globo, né, que passa esse The Voice, no caso, né? E isso é uma coisa que parece muito, muito diferente de ser dita, mas esse preconceito, essa invisibilização é tão concreta nas nossas vidas, que parece uma coisa exorbitante quando ela fala isso, né? E tem muito a crescer, eu acho, assim, muito a ocupar, eu acho, esses espaços, esses diversos espaços da sociedade brasileira, até prestando meu respeito, minha saudação para a própria Márcia, que foi candidata agora à prefeitura, a vereadora, perdão, né? Depois ela pode comentar um pouquinho sobre a experiência dela a partir disso também, né? Mas eu acho que a luta é muito ampla, tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa boa sendo feita. E é muito bom a gente estar conectado com isso, porque, enfim, a vida imita a arte, e a arte são essas formas de pulsar, assim, né? Sensibilidade, poética, não sei. É um pouco disso que eu queria trazer para compartilhar e não sei nem o tempo, eu não fiquei olhando o tempo. Mas eu posso falar um pouco mais e posso falar mais depois também. Quero ouvir também, para poder compartilhar mais. Tá bom, Jaui, foi maravilhoso, muito instigante a sua fala. E você tem mais uns minutinhos, se você quiser, mas se não, a gente continua com a Márcia e depois você volta para as perguntas, tá bom? Eu prefiro, se puder, assim, escutar mais, aí a gente conversa, se sente mais conversando em vez de falando com os seus rostos bonitos aqui. Ótimo, tá certo, então. Opa, desculpa. Agora eu queria apresentar a Márcia rapidinho, agradecer novamente de Auri esse tempo, essas reflexões foram incríveis. E estou ansiosa para as perguntas.
Bom, a Márcia Cambeva é oriunda do Alto Solimões, tendo nascido na aldeia do povo ticuna, denominada Belém dos Solimões. Possui graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas e mestrado pela Universidade Federal do Amazonas. Protagonizou várias turnês de canto, poesia e palestras no Brasil e no exterior, produzindo performance e falas sobre a cultura dos povos indígenas, educação e questões socioambientais. Com uma vasta produção em diversas linguagens artísticas, Márcia é autora dos livros, e me perdoe a pronúncia, Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade em Português, publicada pela editora Pollen, e O Lugar do Saber, lançado pela editora Casa Leiria, ambos em 2018. Ela é super ativa no Instagram, fez muitas lives, eu acho que não dá nem para contar a quantidade de lives que a Márcia fez. E, novamente, eu agradeço sua presença e fique à vontade para falar agora. Por favor. Estou muito grata por essa oportunidade de estar com vocês, Fernanda, meu parente Caduel. Ele é Terena Caduel. Marcou o Caduel para mim, né? Eu acho tão lindo, ou pronúncia bonita, Caduel, olha como é bonito, né? Terena, olha como é lindo, Cocama, Caixana, Mura, Miranha. Então, isso tudo é muito bonito, os nomes dos povos originários. E como eu fico feliz quando eu escuto meus parentes, assim, e toda essa trajetória dele, né, mostrando como que, mesmo estando na cidade, aprendendo na universidade não indígena, manuseando elementos que são da sociedade não indígena, a gente consegue fazer a resistência, a gente consegue ressignificar e devolver a partir do nosso olhar. Então, isso o Parente Caduel apresentou muito bem para a gente, e a Rádio Iandê, então, nem se fale, né? Eles fazem um lindíssimo trabalho, porque sem a Rádio Iandê não teria como a gente estar... Quem que ia escutar uma música, por exemplo, uma música minha? Até que vai tocar, porque daqui a pouco a gente vai colocar em todas as plataformas digitais, mas que eu vou por uma editora de música, é diferente. Mas, se não fosse isso, como que isso seria vinculado? O IBI surge justamente quando o parente fala do IBI, ele surge justamente por isso, não é não, meu parente? Eles pensaram o IBI justamente para promover esses compositores, esses artivistas, né? Porque eu costumo dizer que nós não somos somente artistas, nós somos artivistas porque a gente usa a arte para fazer ativismo. Do contrário, não tem sentido eu só falar uma poesia por falar, né? Do contrário, não tem sentido eu só cantar por cantar, fazer o maracá ecoar porque eu acho bonito, né? E é desse jeito, pensando essa poética das aldeias, pensando essa musicalidade das aldeias, que eu quero iniciar a minha fala. Se eu conseguir pegar... É tanto maracá, gente, mas na hora de a gente precisar de um, saiu com facilidade. Eles não querem sair daí, não, estão todos penduradinhos. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho do que a gente está falando, do que a gente está dizendo, né? Do que a gente quer mostrar também, desses espaços que a gente busca tanto na cidade. Kauá, Mirinda, Massaiçu, Kauá, Iuê. Kauá, Mirinda, Massaiçu, Kauá, Iuê. Kauá, Mirinda, Kauá, Mirinda, Kauá, Mirinda. Amazônia, Eruiriqui, Tupi, Amazônia. Amazônia,
Peru, Iriqui, Supi, Amazônia. Tauá, Mirindá, Massa e Sul, Tauá, Iuê. Do encontro entre o branco e o indígena, uma coisa não se pode esquecer. Das lutas e grandes batalhas, para a terra, o direito defender. A arma de fogo superou minha flecha. Minha nudez se tornou escandalização. Minha língua foi mantida no anonimato. Mudaram minha vida, destruíram meu chão. Antes todos viviam unidos. Hoje se vive separado. Antes se fazia o ajuri. Hoje é cada um para o seu lado. Antes, para celebrar uma graça, fazia um grande ritual. Hoje, expulso da minha aldeia, não consigo entender tanto mal. Como estratégia de sobrevivência, decidimos em silêncio ficar. Hoje nos vem a força de nosso direito reclamar, assegurando aos Tanutiura a herança do conhecimento milenar. O que fazer com um homem na vida que fere, que mata, que faz o que quer? Do livro Aikakiritama, Território Ancestral. Gratidão, meu parente. Fico muito agradecida porque os espaços, né, que estão sendo abertos para a gente fazer esse tipo de trabalho, eu vejo de uns tempos para cá que vem ampliando, a gente vem conseguindo adentrar mais as universidades, as escolas e outras instituições e associações também. Fui locutora por 10 anos, né? E eu lembro de como que era difícil. Até um dia desse eu estava conversando com meu primo, o Farney Cambeba, e a gente lembrava de como que eu fui criticada quando eu levei ele para ser entrevistado. Eu sempre fiz programas de entrevistas, né? Então, os meus programas, eles eram musicais. Eu tinha 2 programas, um musical e o outro Entre Amigos. Eu gostava muito do Entre Amigos, porque o Entre Amigos eu podia chamar um convidado, eu entrevistava as pessoas, e eram de políticos a pessoas da própria cidade, a pessoas de movimento, ativistas de várias causas. E quando eu levei o Farney, e que naquele momento estava se estruturando a nossa organização do povo Mágua Cambeba no Alto Solimões Aocas. Então, quando eu levei o Farney, que ele falou que praticamente todos, nascidos em São Paulo de Oliveira eram Cambeba, aquilo foi uma porrada segura em muitos, né? Não, porque eu sou meu avô era italiano, o outro já era português, do outro já era. A gente quer ser tudo menos indígena, né? Então a gente busca europeizar, não sei se eu estou inventando, europeizar a nossa identidade para não ter e invisibilizar aquela parte indígena que está em nós, né? Por que quando Farney falava que toda a cidade de São Paulo de Oliveira poderia ser Cambeba, né? Tinha no seu sangue Cambeba? Porque São Paulo de Oliveira, antes de ser cidade, foi o maior território Cambeba já existente na Calha dos Solimões. Foi uma aldeia imensa. Tanto que onde você cavar, encontra artefato do povo Cambeba, vestígio dessa identidade, referências de uma identidade, de uma memória que está lá, né? Então, os artefatos, eles são importantes por isso, porque eles vão dizer para nós quanto tempo nosso povo permaneceu ali, ou esteve ali, né? Então, como é que eu vou saber o tempo daquele artefato? A datação com carbono 14 é uma das maneiras mais fáceis de fazer. Não digo que é tão fácil assim, né? Porque vai para o laboratório, mas ainda o carbono 14 é usado para isso. E aí eu comecei
a fazer do meu programa de rádio esse veículo, né, de comunicação também para falar dessa cultura indígena. E aí fui radialista por um bom tempo, não tenham dúvida de quanto que preconceito eu ouvi, eu senti com relação a isso. E trazer para a universidade, quando a gente fala da questão indígena dentro da universidade, é um outro território a ser desbravado, é um outro território onde preciso muito esforço, muita luta para que o nosso maracá ecoe e esse ecoar do maracá seja escutado, e seja abraçado, e seja sentido. Né? Então, eu digo mesmo para os meus parentes que a gente precisa balançar o nosso maracá dentro das universidades. Mas esse soar do maracá não significa que eu vou chegar lá na sala de aula balançando o meu maracá. Não é bem assim, né? É no sentido de você ter espaço e cravar os espaços de escuta. Que a gente não precisa de lugar de fala. A gente precisa de espaço de escuta para que a nossa fala, sim, possa fazer diferença e resistência. Para que a nossa fala possa convidar para um pensamento decolonial sobre quem são os povos indígenas, onde eles estão, como eles vivem. Então, de fato, eu uso as várias, como disse a Luma, as várias linguagens da arte. Eu uso a literatura muito. Agora, nós estamos aí com um novo livro, né, que já está lançado, que está aí, que se chama Saberes da Floresta, sobre educação indígena. Estou lançando, Daniel Munduruku já me mandou a capa e o miolo para eu dar uma última olhada da reedição desse aqui. Ele vai se chamar O Lugar do Saber Ancestral agora, vai mudar o nome, né? Vai aumentar um pouquinho, e ele vem muito ampliado, assim, com novos poemas de como é que a gente dá o nome? Em vários sentidos, né? Aqueles poemas de resistência mesmo, e vem poemas sobre natureza, impacto, desmatamento, ele vem muito assim. E aí eu uso a música. Essa música que eu cantei para vocês é uma música do meu trabalho, eu acho que o parente ouviu lá no IBI, né? Eu me apresentei, do meu trabalho. Eu vou estar lançando CD ano que vem. Sou escritora também de contos. A partir dos contos, Matinta, Curupira, Mapinguari, aí as pessoas me colocam como ficção. Bom, como ficção ou não, eu ganhei o Prêmio Internacional de Literatura Brasileira esse ano nos Estados Unidos, né? E entrei para a Academia Internacional de Literatura Brasileira também esse ano, com o livro Comissa Genó, que ainda vai sair ano que vem. Então, e também eu estou na Bienal do livro com o Comissa Genó, que ainda vai sair ano que vem. Eu não sei como que a Nereide fez isso, que a gente já vai lançar, mas, enfim, a dona da editora sabe como fazer, né? E aí eu também faço pequenos mini-docs, assim. Eu além de fotógrafa, né, todas as capas do livro são minhas. Essa aqui é uma foto de uma criança cambeba que eu fiz quando eu fui na aldeia em 2014. Dentro, a gente também tem fotografias, e as fotografias, elas não estão aqui. As fotografias não estão aqui para ornamentar o livro. Não que não precisa, eu acho que a poesia fala por si só. Mas as fotografias, elas estão aqui também não para mostrar que eu sou fotógrafa, também não é por isso. Elas estão aqui para mostrar a territorialidade. Como geógrafa, eu preciso trazer a territorialidade para conversar com a poesia. Então, quando eu apresento uma fotografia dessa aqui, eu estou mostrando para o leitor que também a fotografia é uma linguagem, que ela precisa ser lida como é lido um livro, é lido um poema, é lido um conto, enfim, todos os estilos literários. Por que a poesia não pode ser lida, né? Aqui é seu Valdomiro contando histórias, e tudo isso faz parte da nossa identidade, do que é cultura, do que é memória, e dessa relação intrínseca com a natureza. Além disso, também, eu atuei como atriz no filme, numa minissérie, na verdade, chamado Diário da Floresta, como Soapor, escrito baseado no livro da escritora e antropóloga Betty Mindlin, que mora em São Paulo, e que viveu por alguns anos, acho que mais de 20 anos, com o povo Suruí Paiter de Rondônia. Então, a Betty escreveu vários livros sobre
sobre eles, né? E olha como está na mão. E o Diário da Floresta, esse aqui, se tornou minissérie pelo canal Cultura. Ele já foi ao ar em canal fechado, está no Amazon Prime, se eu não me engano, não sei se ainda está por lá, mas estava. E aí a Betty Midler escreveu esse material aqui, que virou filme, virou livro, virou filme. Mas também, como locutora, eu dei voz nesse documentário aqui, ó. Doc Xingu, etnias indígenas. Então, aqui fala de 5 povos: Arara, Assurini, Araueté, Paracanã, Juruna. São 5 povos aqui do Xingu. E é espetacular esse material. Foi feito pela Joelma Cláudia, que é um projeto dela, do Semear, da Secult, aqui pelo Pará. E eles foram para dentro de aldeia, foram nessas aldeias, os indígenas falando, eles falando mesmo, assim. Não ninguém falando por eles. Então, está muito bacana, filmaram a vivência, e isso é importante, porque quando a pessoa vê um documentário desse aqui, ela vai ver que uma aldeia não é igual à outra, que um povo não é igual ao outro, que há diferenças de território, há diferenças de cultura, há diferenças de identidade. E isso é muito perceptível. Por exemplo, o Juruna, aqui, da aldeia quilômetro 17, que fecha com esse povo, é muito interessante porque eles já perderam a língua materna. Como foi que eles... qual foi a estratégia que eles usaram para continuar se mantendo como povo Juruna? Eles foram até os Kayapó e aprenderam com os Kayapó a arte do grafismo, a arte de as outras artes, e a partir desse aprendizado, dessa troca aí que eles fizeram com esse povo, eles começaram a se reestruturar. Então, gente, é uma aula que a gente toma aqui. Eu, toda vez que vou dar aula, eu sou professora também, dou aula para licenciatura intercultural indígena dentro das aldeias e fora dela, para especialização. Toda turma que eu pego para lecionar, eles assistem. É 1 hora de tempo, eles assistem do início ao fim. E aí eles vão entender a territorialidade, o território e a territorialidade, que é a minha disciplina, a partir desse doc. Né? E a partir daí, a gente começa a pensar também como que se dá essa territorialidade daquele povo, por exemplo, do Suruí, do Tembé, do Kayapó, e tantos outros povos, do Aiuai, que eu já estive nas aldeias. E é muito legal, porque a gente sai dali muito, muito, com a cabeça muito aberta, cheia de ideias, né? E aí a poesia acontece, aí a literatura flui. Eu, dentro da aldeia dos Waiuá, escrevi 10 poemas, assim. Cada aldeia que eu piso, eu consigo escrever pela minha visão de território, de geógrafa, da territorialidade deles. Eu não vou caçar conto de ninguém, eu não vou perguntar para um nem para outro, não. É a minha visão de pesquisadora relacionada àquele povo que me leva a fluir com a minha poesia. Então, eu acho que a arte, ela é isso, a arte consegue conversar, nós indígenas conseguimos conversar tanto com a aldeia quanto com a cidade, e aí eu penso que há uma forma de a gente unir esses mundos, e é muito importante que haja essa união, e o respeito está muito ligado a isso. Obrigada. Obrigada, Márcia. Sua fala é sempre um acontecimento, né? Maravilhoso, nossa. Foi muito bom te ouvir. Agora a gente aguarda as perguntas também. E a gente chegou a vez da Fernanda falar, Fernanda Aires Bombardi, é doutoranda e mestre em História Social pela USP e bacharel e licenciada em História pela UFPA. Tem experiência em História da América, História do Brasil Colônia e História Indígena e do Indigenismo. Realizou estágio de pesquisa na Universidade de Évora, em Portugal, na Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, visitando acervos de diversos arquivos e bibliotecas de Portugal, Espanha e Itália. Atualmente é coordenadora adjunta do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, SEMA-USP. Atua desde 2013 em variados níveis de ensino, Fundamental 2, Médio, Educação de Jovens e Adultos, estágios de docência em nível superior
e cursos de extensão. Co-criadora da página História Indígena Hoje, que veicula no Instagram e no Facebook, e atua no fomento de uma história cada vez mais pública e plural. Fernanda, fica à vontade, 30 minutinhos. Olá, boa noite a todas e a todos. Deixa eu só cronometrar meu tempo. Bom, é um grande prazer estar participando de um debate tão importante ao lado de Auri Caduel e da Márcia Cambeba, que são duas referências sobre a demarcação indígena das redes, né? E a Márcia Cambeba já esteve com a gente também numa live muito especial na página História Indígena Hoje. Então, estou muito feliz de estar ao lado de vocês dois, e agora também com a minha companheira aqui de projetos e de interlocuções, que é a Luma Prado, na mediação. Agradeço ao professor Eduardo Natalino dos Santos, aos organizadores do Ciclo Universidade de Transformação e a Luma Prado pela organização dessa mesa, que, enfim, é um trabalho bastante profundo, né? Pensar a mesa, pensar os interlocutores. Então, eu agradeço muito a todos que estão envolvidos na promoção desse evento. Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar que a minha fala foi construída em conjunto com a Luma Prado, que está na mediação, que é quem toca comigo o projeto História Indígena Hoje, né, desde abril deste ano, quando foi que a gente começou o projeto, e conta com reflexões desenvolvidas fundamentalmente neste ano de 2020, né. Nossa interlocução começou mais ou menos há uns 10 anos, né, e por muito tempo centrou-se na troca de experiências de pesquisa. Nós duas nos dedicamos ao estudo de história indígena na Amazônia colonial, e desde 2013 também atuamos como professores de educação básica, cursinhos pré-vestibulares em programas de formação de professores. E esse é um ponto central, porque foi justamente na nossa atuação em sala de aula que nós percebemos as nossas dificuldades e as dificuldades dos nossos colegas em lidar com a questão da história indígena, com o material didático disponível, e como produzir uma reflexão mais profunda e menos estereotipada sobre a história dos índios no Brasil. Bom, tendo em vista isso, em fevereiro nós propusemos um curso, nós promovemos um curso de extensão na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, intitulado Para Além do 19 de Abril, Estratégias para o Ensino de História Indígena na Educação Básica, que procurou contribuir para a aplicação da Lei 11.645, de 2008, que obriga a discussão da história e culturas indígenas e afro-brasileiras nas escolas de todo o país. O curso foi super bem recebido, as inscrições acabaram, as vagas acabaram em 2 horas, acho que a gente ofertou cerca de 50 vagas e muito rápido, se formou também uma lista de espera. Nós acolhemos várias pessoas que nos enviaram e-mails para continuar a participar do curso. Era um curso curto, mas que se propunha a pensar a história indígena desde o período colonial até o presente, e também pensar em metodologias e estratégias de ensino, né? E verificamos com isso que há uma demanda muito reprimida, né, que não encontra em espaços gratuitos, principalmente espaços gratuitos, em instituições públicas de formação para aprofundar essa discussão. A nossa experiência foi uma experiência muito importante para a gente, né, porque nós aprendemos muito, tanto no planejamento como no decorrer do curso. E por isso nós decidimos ofertar uma segunda edição do curso, né, que seria realizada no Abril Indígena, que era um conjunto de cursos de extensão que a FAFELESH também estava promovendo. Porém, né, em virtude da questão da suspensão das aulas em final de março, a gente não, por conta da pandemia da Covid, a gente não conseguiu manter o curso. E daí surgiu, desengavetar uma ideia que já tinha um pouquinho antes, mas que a gente nunca tinha encontrado o momento exato para começar o projeto, que é produzir uma página para discutir história indígena, né, com um grande público. E essa a gente denominou de História Indígena Hoje. Essa página foi lançada no dia 1º de abril, no Instagram e no Facebook, tendo em vista que cada uma dessas redes possui particularidades que nós acreditamos que se complementam, né, principalmente por atingir públicos diferentes.
Resolvemos, portanto, atender uma das provocações de Ailton Krenak. Para adiar o fim do mundo, devemos cantar, dançar e, propriamente no nosso caso da história indígena hoje, contar histórias. 3 objetivos norteiam nossas ações desde o início. Buscamos, a partir desse projeto, construir um espaço de difusão de conhecimentos produzidos pela academia em linguagem acessível, que consiga alcançar professores, estudantes e público em geral, com o intuito de, nas palavras de João Monteiro, desconstruir as imagens e os pressupostos que se tornaram lugar comum nas representações sobre os povos indígenas brasileiros. O segundo objetivo é coproduzir uma plataforma intercultural onde indígenas falem em primeira pessoa. E o terceiro é promover mais um local de divulgação de textos e campanhas de interesse político aos movimentos indígenas. Portanto, a página está nessa interseção de uma atuação acadêmica com uma atuação que está totalmente aberta e sensível às reivindicações dos movimentos indígenas. A gente começou fazendo textos, né? Então, no início, a gente promovia algumas reflexões, e a primeira série que nós discutimos, né, foi justamente a questão das epidemias que acometeram as populações ameríndias ao longo da história, desde o século XVI até hoje, né? Desde o início da colonização. Nós produzimos reflexões autorais, porque os textos não se trata apenas de uma divulgação científica, mas são textos baseados tanto em pesquisa documental como em bibliografia, mas que se pretende alcançar um público maior, né? Então, ter uma linguagem mais acessível e mais atraente ao grande público. E refletimos sobre catástrofe demográfica na América, os seus impactos sobre o processo de colonização e sobre o clima terrestre em função do espalhamento de epidemias, utilizando uma perspectiva sócio-histórica para compreender as dinâmicas de contaminação e taxas de mortalidade dos ameríndios, criticando principalmente a teoria do solo virgem, que coloca nos corpos dos indígenas a incapacidade de defesa contra patógenos que até então lhes eram estranhos, né? E redimensionar essa situação, pensando que uma epidemia, ela só ataca as populações indígenas, ela tem dinâmicas de contaminação e dinâmicas de mortalidade em virtude das condições socioeconômicas e das condições materiais que esses indígenas estão passando. Então, com certeza, uma população que está sendo escravizada, que está sendo colocada em situações de trabalho compulsório, de deslocamento compulsório, de desintegração dos grupos, é muito mais vulnerável a uma situação, ao alastramento de uma epidemia do que uma população que está mais protegida, né? Então, discutindo uma perspectiva sócio-histórica. E redigimos também textos contextuais, historicizando o Dia do Índio e analisando as permanências da escravidão indígena no presente. Agora seguimos com a nossa segunda série temática intitulada Desconstruir Estereótipos, na qual apresentamos reflexões sobre terra indígena, a definição legal do índio no Brasil, os indígenas como sujeitos de direito e a relação entre sociodiversidade e biodiversidade na construção da floresta amazônica, vista por muito tempo como território intocado. Paralelamente aos textos, em final de maio, o Jair Maxés, que é um colega nosso, mestrando do programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP, pediu que divulgássemos a campanha de fortalecimento do seu povo e dos vizinhos de Matiz e Canamari para enfrentar a pandemia. Era uma campanha de arrecadação de fundos. Resolvemos, então, fazer uma live em forma de conversa guiada por cerca de 5 perguntas, para ele contasse um pouco a situação do seu povo, o Matissés Maioruna, e apresentasse suas demandas, né? Estávamos num momento muito particular em que começavam a emergir várias campanhas de arrecadação de fundos, já que essa vem sendo uma das respostas do associativismo indígena à ausência de políticas governamentais de enfrentamento da Covid-19. Nesse contexto, as lives surgiram como possibilidade de conhecer um pouco da história e das recentes experiências de uma série de povos indígenas, atuando assim tanto como um convite ao fortalecimento de suas campanhas, quanto como registro das estratégias de enfrentamento da pandemia. O acervo de lives integra um esforço coletivo de fixar as violências cometidas contra os povos indígenas e suas estratégias de resistência. Em maio, estabelecemos uma parceria com o De Olho dos Ruralistas, projeto de jornalismo independente e um observatório do agronegócio. E realizamos até hoje 13 lives com representantes dos povos originários do Brasil e na América Latina. Boa parte dessas conversas teve como tônica o registro das múltiplas estratégias de resistência, tais como o deslocamento de comunidades inteiras ao
interior do território indígena, tentando fugir da doença, relatada por Jaime Matsés, né, que é uma prática, na verdade, que a gente vê referências desde o período colonial, que é justamente se afastar desses caminhos dos espaços que os não indígenas circulam, porque eles são fundamentalmente os que são vistos como, né, os que são são os responsáveis por trazer essas doenças. Também registramos o associativismo de base do Alto Rio Negro, cujas mulheres rapidamente organizaram uma campanha internacional muito bonita, chamada Rio Negro Nós Cuidamos, apresentado na live pela antropóloga Franci Baniwa, e as ações da SOS Pancararu no Real Parque, aqui em São Paulo, discutidas por Clarice Pancararu, que é a presidenta da associação, que funciona apenas na base da colaboração eventual com órgãos do Estado, pois trata-se de uma comunidade indígena, de uma aldeia urbana, né, que reside na periferia de São Paulo, mas que não é reconhecida como tal. Bom, as lives contemplam também outros debates sobre direitos territoriais, com a fala do Dr. Almires Guarani, sobre o movimento Mapuche chileno, com as contribuições da antropóloga Jimena Pitinal, e sobre o movimento Quechua equatoriano, com a participação do historiador Araui Ruiz. Por fim, as conversas lançaram reflexões sobre os movimentos indígenas disputando espaço nas democracias representativas. Nesse ponto, debatemos a importância dos movimentos indígenas na resistência ao golpe na eleição do presidente Luiz Arce na Bolívia, com o sociólogo quechua Wilber Bilka, e refletimos sobre as eleições municipais com Márcia Cambeba, candidata à vereança em Belém, e com Luana Kunlaruara, que compôs um mandato coletivo de mulheres intitulado Vozes Amazônicas na cidade de Santarém. Eu e Luma editamos um vídeo que reúne todas as falas dos convidados indígenas. Como propomos falar juntos e não falar por, apresentamos algumas das reflexões promovidas pelos representantes indígenas durante a live. Fazemos um agradecimento especial a Camille Cardoso, do podcast Temporal, que nos deu as primeiras instruções sobre as edições dos vídeos. Nós não podemos ignorar que são 520 anos de colonização, essa colonização que permanece ainda hoje, que nos mata. Nós não somos vítimas, nós não estamos aqui para nos vitimizar, nós estamos aqui para lembrar essa história, para que ela se mantenha viva nas memórias das pessoas. E para dizer que, apesar de tudo isso, nós existimos e resistimos. Várias famílias saíram da aldeia e foram se esconder no mato, tipo, foi pra roça, entendeu? Então, aí várias aldeias estão fazendo isso. Eu lembro que quando houve uma epidemia de sarampo, na época que eu era criança, lá em 31, houve isso também. E aí todo mundo foi embora para suas roças e ficar lá. O pior de tudo é isso, demarcação da nossa terra indígena, né? Nesta pandemia agora. A importância está ficando muito mais claro. Quem não sabia vai entender agora. Se não tivéssemos nossas terras, nossas hortas dentro das nossas terras, não teríamos de onde tirar nossas plantas medicinais. Teríamos perdido nossos conhecimentos. Teríamos perdido nossas histórias, lugares históricos, lugares de memória, que faz a gente lembrar os saberes dos nossos ancestrais, que são importantíssimos para a gestão territorial e ambiental, que são fundamentais para a gente pensar o que a gente precisa construir naquela região. Essa oportunidade para divulgar a campanha Nós Cuidamos do Rio Negro. Quem está coordenando essa campanha é o Departamento de Mulheres. Essa campanha ser coordenada pelas mulheres, uma iniciativa de mulheres, nos faz perceber o quanto a gente é guerreira, o quanto a gente se preocupa em cuidar de outras pessoas. O fechamento das aldeias, eu achei muito bacana isso, o controle. Então já não entra mais ninguém de fora. Se for entrar de fora, tem todo um protocolo. A gente está respeitando as leis deles.
mas eles têm que respeitar a nossa tradição. Podemos hacer es tener conciencia, ya tener conciencia de que es un porcentaje mínimo de la población mundial la que concentra todo el capital, la que concentra todo el territorio, la que concentra todo el poder militar. Es muy poca gente, ¿ya? Y segundo, creo que después de tener esa conciencia, lo que hay que hacer es quitarles ese poder a la élite mundial. La forma para quitarles su poder es simplemente construir poder, ¿ya? Entonces, ¿cómo quitamos, por ejemplo, el poder a las grandes corporaciones alimenticias? Simplemente consumiendo lo que tú produces o consumiendo lo que tu vecino produce. Que o governo de Evo era ateu, não acreditava em Deus. Deus havia fugido do poder. Estava aí os satânicos, os diabos aí dentro, não? Então eles dizem, Deus está ausente nesse poder, nessa administração do governo. Então Deus tem que ingressar, tem que acessar a esse poder. Então, isso que fizeram. Mas, se você entende esse, é o mesmo discurso colonial racista. La lucha mapuche hoy día, ¿no? La lucha mapuche que no solamente tiene que ver con una lucha frente a megaproyectos, tanto eso, y mucho de eso en los últimos tiempos, pero también es una lucha por reconstruir los horizontes culturales y civilizatorios propios, por volver sobre los conocimientos, sobre los saberes nuestros, saberes que fueron avasallados también con todos los procesos de ocupación territorial y de racismo estructural que se instalaron en nuestro territorio. O território ele é muito mais amplo. Há um território menor, digamos assim, a terra, temos a terra que é demarcada e temos então a ideia de um território que seria menor, aquele onde faz parte das nossas andanças, ou fazia parte num passado recente, das nossas andanças ou eram os nossos acampamentos de caça, os lugares de retirar madeira, de remédio, onde estavam enterrados os nossos antepassados, onde os velhos contavam as histórias as narrativas das nossas cosmologias, aonde tudo faz um sentido. Essa terra, eu acho que era 8.000 hectares, né, que foi doada pela coroa, né, então, muito bondosa da parte dela, né, ter doado esses 8.000 hectares para os indígenas, né, para a gente viver lá, na caatinga, na seca. É emergente a presença dos povos indígenas na política, nessa política partidária, porque a gente já faz política, o pensar político do indígena não está relacionado a partido, A ou B, esquerda, direita, frente, trás, não está. A gente não tem esse pensamento, né? O nosso partido de luta, a nossa bandeira de luta partidária, eu posso dizer assim, é a terra. Existe banca da Bíblia, banca da faca, banca do gado, banca de tudo, né? No Senado e na Câmara dos Deputados. Tem que ter a bancada indígena. Corpos indígenas importam, corpos negros importam, corpos quilombolas importam. Retomando aqui a apresentação, agora esse foi um compilado de lives de uma das principais falas, né, sobre das lives que nós promovemos junto aos convidados indígenas, né, além dessa nós fizemos mais 3 lives, todas conduzidas pela Luma, 2 delas foi a convites de outras páginas e uma foi em função de uma atividade recente da Jornada do Patrimônio. Então, já fizemos uma jornada de 16 lives que vocês podem conferir na página e todas são muito interessantes, como dá para
verificar nesse compilado, né? Bom, a última reflexão que eu gostaria de fazer é sobre as armas e armadilhas no uso de redes sociais na difusão da história indígena, né? Como o Djauri falou, existe uma ambiguidade, né, em relação às redes sociais, e se a gente pensar em não indígenas falando sobre a questão indígena, essa ambiguidade se torna ainda mais evidente, né? Então, mais do que ambiguidade, muitas armadilhas, né, que a gente pode incorrer nesse processo de assumir uma discussão, ou promover um debate como não indígenas. Então, é uma reflexão a partir desses cuidados que nós temos que ter, né, para conseguir ultrapassar esses desafios, essas barreiras de experiências que muitas delas que nós não compartilhamos com os grupos indígenas, mas estamos sensíveis ao debate, né? Então, diante da imposição dos desafios sobre as potencialidades do nosso trabalho, começaremos nossa reflexão sobre as armadilhas. A primeira delas é o de naturalizar as dificuldades que inúmeros povos indígenas enfrentam para acessar a internet, e assim contribuir para que comunidades inteiras, que agora dependem das plataformas digitais para se fazerem ouvir, sejam excluídas dos espaços e de discussões e de articulação em redes de solidariedade. Em virtude dessa desigualdade de acesso à rede mundial de computadores, que é social, mas também é regional, tivemos adiamento de lives por conta da ausência de internet estável com pelo menos 3 de nossos convidados. Além do que, convidados como Emerson Guarani, na região de Bauru, e Wilber Bilka, na Bolívia, tiveram que se deslocar de suas cidades para acessar uma rede mais estável e conseguimos realizar nossas conversas. Buscamos contornar esse desafio adequando nossas agendas e disponibilidades às necessidades de nossos interlocutores. A segunda armadilha é uma pergunta que temos nos apresentado desde o começo. Como garantir a autonomia e o protagonismo indígena em um projeto idealizado por 2 não indígenas? Estamos a todo tempo em alerta para não incorrer no erro de não indígenas faltarem o que do debate indígena deve ser ouvido. Procuramos, por um lado, evitar os riscos de produzir conteúdos como influencers, atendendo unicamente às demandas do público. Por exemplo, as lives com índios urbanos fazem menos sucesso que as demais, né? Principalmente em povos da Amazônia. Mas não é por isso que vamos deixar de conversar com pessoas indígenas que vivem na cidade, que foram invisibilizadas no ambiente urbano e que lutam para serem reconhecidas como indígenas não aldeados. E, por outro lado, buscamos acompanhar a produção de intelectuais e ativistas indígenas, analisando a conjuntura política atual em vista dessas reflexões. Seguimos páginas da etnomídia para que temas trabalhados na página estejam em consonância com os movimentos indígenas e com os indígenas em movimento, na expressão de Daniel Munduruku. Nós, autoras da página, temos um limite intransponível de não sermos indígenas e, por extensão, de não termos a vivência dos movimentos indígenas e não sermos atravessadas no corpo pela ancestralidade e pelas violências que eles sofrem. E é a partir deste lugar que nos apresentamos, como aliadas, não como protagonistas. Ratificamos, buscamos falar junto e não falar por. A terceira armadilha é de não indígenas protagonizarem um debate que deve ser feito conjuntamente e, em virtude disso, colherem os privilégios de sermos mais ouvidas do que indígenas por justamente fazermos parte de redes que têm capilaridade em alguns segmentos sociais que pessoas indígenas, por vezes, não têm acesso. E aqui falamos fundamentalmente da branquitude, né, e da branquitude do Sudeste, que tem um poder, um acesso às mídias tradicionais que nenhum grupo tem e nenhuma outra região tem também. Temos respondido a essa armadilha conhecendo o nosso lugar de privilégio e sempre repensamos sobre ele e compartilhando o espaço, né? Nesse sentido, fomos convidados para participar numa matéria do Jornal da Globo sobre a história das epidemias. Topamos com a condição de assegurar a presença indígena na reportagem. E para que isso acontecesse, fornecemos uma série de contatos de intelectuais e ativistas indígenas. A matéria, por fim, contou com a participação de Sônia Guajajara, e o que me lamentamos ter sido só uma indígena a falar sobre a situação dos povos indígenas, já que aqui eu me lembro, pelo menos 3 não indígenas que analisaram, deram entrevista sobre a situação da história da violência das epidemias entre os povos indígenas.
Além disso, recusamos convites quando requisitaram que falássemos sobre temas que não são vinculados às nossas pesquisas, ao ensino de história indígena ou à atuação da página. Nesses casos, recomendamos que indígenas que vivem ou estudam os problemas apresentados sejam aqueles que gozem desses espaços de fala. A quarta armadilha é achar que um convidado indígena representa automaticamente a coletividade ou a etnia que pertence, isso no caso das lives. Emerson Guarani, por exemplo, não representa todos os Guarani e nem a totalidade dos indígenas que vivem em espaço urbano. A luta pela representatividade parlamentar, discutida nas lives com Márcia Cambeba e Luana Kumaruara, como elas mesmas deixaram em evidência, né, não contempla todas as estratégias de luta dos movimentos indígenas. Cientes que não podemos esquecer da diversidade interna dos povos e das subjetividades, o lugar da mulher, a questão do índio LGBT, dos índios urbanos ou dos indígenas que assumiram recentemente sua identidade em processo de etnogênese, procuramos, como historiadoras, contextualizar a conversa partindo da trajetória de vida e experiências do convidado, bem como abrir espaços para que todos que se interessem pela plataforma possam falar. Então, o convite é sempre aberto. Atenta às armadilhas, poderíamos ter como armas: conseguir extravasar a academia e no desafio de 2.000 caracteres, que é o número limite do Instagram, que o Instagram nos impõe, construir textos fundamentados em pesquisa documental e produção científica e alimentados pelas pautas dos movimentos indígenas, sobre pontos estratégicos para a desconstrução de estereótipos sobre os indígenas e, na medida do possível, fortalecer suas lutas. Buscamos também repensar o próprio conceito de história e abrir espaço para que indígenas, sejam eles historiadores ou não, acadêmicos ou não, se sintam contemplados pelo termo e sejam eles mesmos reconhecidos como legítimos intérpretes de suas histórias. Buscamos que a relação historiador não indígena, produtor de conhecimento, versus povos indígenas, objetos de análise, seja completamente subvertida. Permitir a criação de um acervo das violências é outra arma que a gente consegue através da página. É um acervo de violências cometidas contra os povos indígenas e também sobre as estratégias de resistências, né, como está bastante evidenciado no vídeo, dos Maitsés, dos Baniwa, dos Quechua, dos Mura, dos Waiwai, dos Guarani, dos Mapuche, dos Pancararu, dos Cambeba, dos Kumaruara, para citar os grupos que foram de alguma forma contemplados nas lives que realizamos, em que a experiência plural, e o mais importante, que a experiência plural acompanha uma narrativa efetivamente diversa da história dos povos indígenas no presente, já que se tratam de mais de 300 povos que possuem cada um uma história infinita, né, que precisa sempre ser reiteradamente veiculada. Com esse panorama, buscamos contribuir no redimensionamento do olhar sobre os povos indígenas, permitindo a quebra com uma visão única sobre o índio, comumente percebido no singular. Almejamos também adicionar elementos à rede de solidariedade e resistência promovida pelo associativismo indígena, denunciando a negligência estatal diante dos ataques aos direitos e à vida dos povos indígenas, sendo essa negligência, ela mesma, uma das estratégias mais efetivas do genocídio em curso. Não esqueçamos que no dia de hoje já são 888 indígenas fatalmente vitimados pela Covid-19 e pela mortífera negligência do Estado. O acervo da história indígena hoje pode ser consultado sempre que necessário. A nossa produção, que se pretende intercultural, tem alimentado discussões com o público geral, tem disputado de maneira crítica o debate público, e já vem servido de inspiração para a confecção de materiais didáticos e para orientar práticas na sala de aula de colegas professores de educação básica e do ensino superior. A transposição da academia no contexto atual é tarefa urgente. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Acho que as falas foram incríveis e fiquei muito feliz de poder acompanhar esse momento e agora a gente vai para a parte das perguntas. Bom, uma pergunta foi feita aqui, eu vou apresentar para vocês. É a seguinte, foi a Estela Queiroz. Ela gostaria de saber a opinião da Márcia e do Diaúri a respeito de não-índios que vão até as aldeias e comunidades para documentar a vida dos povos originários e se autopromoverem com seus privilégios. Essa foi a pergunta que ela fez.
E daí, enquanto isso, acho que vocês já podem responder, a gente faz uma primeira rodada, e daí, se vocês quiserem fazer perguntas entre si também, tá aberta essa possibilidade, e vamos ver se a gente recebe mais perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Acho que pode ser na ordem, né? Primeiro o Jauri, depois a Márcia de apresentação. Ou não também. É maravilhoso escutar a Márcia e a Fernanda. Fiquei muito emocionado de afetos diferentes, né? A Márcia é encantadora, né, com a poesia dela. É um sarau completo, né? Multimárcia, né? Ela lida com a fotografia, com a poesia, com a canção. É multimídia, é multimárcia. E eu gostei muito de ouvir também esse texto que vocês prepararam, né? Para esse momento, eu senti como se fosse uma ética, né? Vocês explicitando a ética que está movendo essa iniciativa de vocês duas. E não queria deixar de dizer da minha emoção, na verdade, antes da pergunta, que eu vou chegar ali. Porque meu pai ele nasceu na aldeia e eu nasci na cidade, por causa dessa trajetória. Cada um tem uma. E essa é a minha, assim. No caso, eu fico muito feliz de ver o projeto de vocês, porque eu só conheci mais dos mundos indígenas viajando com meu pai, né? Conhecendo, seja o Mato Grosso do Sul ou o Mato Grosso, outras aldeias e povos, né? Eu estou dizendo isso só porque eu não tive esse acesso ao conteúdo da história indígena na escola, né? Que nem a Fernanda falou da Lei 11.645, né? Que é um verso, é um poema, é uma lei, né? Nossas leis parecem letras mortas muitas vezes, né? E, enfim, eu sinto que é um momento de superar essa lacuna, porque é uma lacuna muito abissal, né, na nossa formação, no nosso currículo. Eu gostaria de ter podido ter mais informação mais cedo sobre essa história, né? Isso é muito importante. Eu não queria ter que fazer um mestrado ou um doutorado para saber coisas que eu acho que a gente devia saber lá no início, né, da nossa vida nesse território, nesse país aqui. Só um comentário mesmo, porque eu gostei muito, saúdo vocês, acho muito legal. E me lembra, essas armas e armadilhas me lembraram um pouquinho o que está no final da Queda do Céu, que está chamado de Pacto Etnográfico, do Bruce Albert, né, que ele escreveu em 20 anos de relação com o Davi Kopenawa. Ele escreveu A Queda do Céu, esse livro que todo mundo deve conhecer aqui, né? E ele escreveu ele fez um pacto etnográfico, ele escreveu ele até enumerava, são 3, né, esses. E eu senti que vocês estavam fazendo esse pacto etnográfico, em outro sentido, é uma ética mesmo, né? E esse caminho também me leva a comentar essa pergunta, né, da Estela, porque, assim, eu sou formado em antropologia, né? Isso que ela perguntou é basicamente antropologia. A antropologia, ela é isso. Ela é uma pessoa que vem, chega num território, pergunta para um sábio, para uma pessoa conhecedora, um monte de coisas e depois chama ele de informante para botar na sua tese, nos seus livros, né? Eu acho que esse modelo sente-se um mal-estar, é um esgotamento disso, né? Desse vínculo profissional, né? Esse vínculo de trabalho, de campo, né? Ser uma coisa tão, não sei, superficial, leviana, né? Eu acredito, quero crer que tanto os antropólogos indígenas vão trazer outros espaços de escuta, né? Que eu gostei dessa expressão também, para as salas de aula. A presença dos parentes, dos colegas, transforma muito. Eu fiquei muito feliz de passar pelo Museu Nacional com colegas como a Fran Bonilla, que vocês entrevistaram, a Nelly Marubo, a Nari Pataxó,
São vários, enfim, só correspondendo, porque eu acho que essas mudanças às vezes não acontecem na necessidade que elas têm. Eu acho que essa coisa de visitar a aldeia me lembrou muito a antropologia. Minha resposta vai ser mais por aí mesmo, mas eu acho que tem muitas outras entradas, né? Mas me faz pensar um pouco isso. Que seja pela presença dos antropólogos indígenas, seja por uma autorreflexão, uma reformulação da antropologia, isso tem que mudar um pouco para ter um comprometimento, para ter essa ética, justamente como vocês conseguiram explicitar com todas as letras, né? Sobre o que se trata esse trabalho de vocês, esse projeto, seja um trabalho de campo, uma pesquisa etnográfica, etc., né? Eu acho que esse compromisso, esse pacto, essa ética, ela é muito importante, né? Vamos nessa aí. Que maravilha ouvir o parente, e eu fico muito feliz de ouvir também a Fernanda, né? O trabalho que vocês fizeram é maravilhoso, e esse texto ficou muito bacana. Eu estava aqui na minha cabeça buscando que eu já tinha estado com as duas em algum momento, não, tanta live que a gente faz, né, não, meu parente Cadwell, que aí a gente fica procurando os rostinhos, tentando identificar onde é que viu. E daí a Fernanda coloca que foi de fato, eu estive, e até o parente Cadwell colocou, que eu estive candidata a vereadora por Belém, essa eleição. Como muitos me disseram, você tem coragem, eu não sabia onde é que estava o que essa frase significava, né? Depois que a gente adentra, e aí que você vai saber o que de fato é coragem. Então, mas foi necessário adentrar esse universo da política, porque a gente precisa ter representatividade. Sem essa coragem, e a gente sempre teve coragem, nós, povos indígenas, fomos ensinados, usando, né, a frase das pessoas, que eu sei que muitas diziam de bom coração, né, não diziam com maldade, você tem coragem, é preciso coragem. Eu escutava muito isso, né, acho que a campanha inteira eu passei escutando isso. Então, eu penso que essa coragem é necessária, essa coragem vem da nossa ancestralidade, da nossa luta, da nossa cultura, da importância de a gente marcar e demarcar a nossa presença e os nossos territórios, né? E quando a pessoa que fez a pergunta, né, fala da questão da pesquisa nas aldeias, se eu não me engano foi isso, assim, gente, eu acho que assim, falar com os povos e não sobre eles, né? Conversar com, né? Porque nós somos pessoa, nós temos a gente se pensa, logo existo, né? Então a gente pensa e a gente existe, a gente tem as nossas ideias, tem as nossas sabedorias, e tem o nosso baú de informação, o nosso baú de memória, toda a nossa forma de pensar a cultura, de ver o mundo, porque o nosso tempo é outro, o nosso tempo ele é circular, ele não é linear. Então, eu acho que, assim, eu sempre digo, o que você está dando de retorno para esse povo? Qual que é o teu retorno? O que a tua pesquisa está trazendo de importância para aquele povo que você foi pesquisar? Eu, quando fiz o meu mestrado, que eu falei do meu povo Cambeba, que foi a desterritorialização e reterritorialização do povo Omágua Cambeba, na aldeia Tururucariúca, eu pensei, quando eu acabei, primeiro eu fui lá com eles, eu disse, gente, eu vou fazer um mestrado, eu passei. O que vocês querem que eu pesquise? Márcia, nossa história, desde os nossos antepassados até hoje, eu falei, desde o 16 ao 21, bom, né? Vamos embora. Fazer o quê? Já está na chuva, vamos se molhar. E foi o que aconteceu. Eu fui pesquisar, e depois que terminou... Não, obrigada, Carlinhos. E depois que terminou a minha pesquisa, eu pensei cá comigo, o que fazer com esse material que vai ficar engavetado numa biblioteca de uma universidade?
Eu não queria que aquilo ficasse ali, porque foram anos, não, mas foram lutas e lutas e idas e vindas de pesquisa. E aí me deu a ideia de transformar no Aikakiritama. Então, o Aikakiritama, ele nasce dessa dissertação, porque eu transformei a ideia, não transformei a dissertação inteira, a ideia em poemas que vêm conversando sobre o povo cambeba. Quem são os cambeba, onde que eles estão, a localização, o que pensa, o que sente e como vive atualmente, né? Então, eu passei por alguns pesquisadores, como Auxílio Malgart, que estudou os cambeba do 16 até o 18, depois o Benedito Maciel, do 18 ao 20, e eu venho do 16 ao 21, como me foi pedido, né? Passando por esses todos aí. E aí eu fecho com os cambeba hoje, particularmente na aldeia Tururu Cariúca, né? E eu acho que, assim, o que foi que você devolveu? Eu devolvi em forma de literatura, e eles receberam por isso, eles pegaram um certo valor de livro para vender, não venderam, eu tive que ir na aldeia pegar o livro de volta, porque ia amarelar, estava debaixo da cama, dentro de umas caixas, assim, debaixo da cama, todo enrolado no plástico. Eu fui lá, peguei o material, vendi o material e devolvi no dinheiro. Porque senão eu ia perder, porque eu paguei, a primeira edição foi do meu bolso, e eles tiveram da primeira edição, né? Então, cada vez que sai alguma coisa que eu cito eles, eu mando para lá, né? A Comissa Genó, não vou estar citando eles, porque eu vou falar de Matinta, Curupira, Mapinguari, porque agora eu comecei a escrever esses contos, né, baseado nos desenhos do meu filho, em parceria com o meu filho, que é autista, e que está aqui, né, porque vocês veem eu fazer assim, é porque ele vem querer isso aqui, ó, né? Então, e é isso que a gente vem fazendo. Eu acho que o retorno que eu dou é isso. Se eu faço as fotografias todas que eu fiz, o ensaio que eu fiz fotográfico deles, eles têm, né? Eu devolvo para lá. CD, eles têm, porque se eu começo a compor, eu componho justamente porque as crianças precisam cantar nas escolas, na sua língua materna. E aí o CDzinho vai para eles também. E assim, tudo que for acontecendo, eles vão tendo, porque é importante que tenha. E não só eles. Os meus livros, agora, esse aqui, e eu estou esperando chegar, dia 20 chega o Saberes da Floresta, que já está à venda, tá, gente? Pela editora Jandaíra, @editora Jandaíra no Instagram, @Márcia Cambeba, Instagram também. Vocês podem falar por lá que a gente vende, já está à venda, o Saberes da Floresta, só sobre educação indígena. E eu estou esperando chegar a minha quantia do autor para mandar para os Tupinambá de Olivença, na Bahia. Então, assim eu vou mandando para os parentes. O Caduel tem, se eu não me engano, ele tem esse aqui, né? E aí outros povos têm também, que eu vou mando de correio, e assim para fazer parte da biblioteca deles e contribuir com a educação, não só do meu povo, mas com de outros parentes também. Então, eu como pesquisadora fiz isso. Ótimo, gente. A gente tem alguns minutinhos ainda, e eu queria apresentar uma questão para cada. A primeira é para o Diauri, que eu tenho muita curiosidade na verdade, eu tenho várias questões, sobretudo dessa conexão entre o programa de índio e a Rádio Inhandê. Então, eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho, se você consegue perceber, talvez, uma diferença de acesso em relação ao programa de índio, em que no livro, na coleção Tembetá mesmo, Ailton relata que ele gravava as fitas e distribuía, né, para os vários povos indígenas no Brasil, e o acesso à web rádio, né, a Rádio Inhandê. E a segunda, se der tempo, se há uma preocupação, porque são rádios abertas, né, para o público em geral. Eu queria saber se por acaso há uma preocupação em diferenciar a programação pensando nos públicos, no público indígena e no público não indígena, ou não. E agora, para a Márcia, eu queria perguntar sobre esse momento muito particular que a gente vive, que é a questão da pandemia, né, da virtualização da vida. Eu venho acompanhando muito, muito, muito todo o seu ativismo na internet. Queria saber se você também identifica
um maior acesso, agora uma maior participação nos eventos por conta desse território digital, né? Essa rede agora digital que a gente está, se isso facilitou de alguma forma a sua participação nos eventos, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E para a Fernanda, eu queria apresentar uma pergunta do Centro Migratório, que eles mandaram aqui no chat, que a pessoa fala parabéns, e como professores não indígenas podem incorporar narrativas e saberes em aulas, pesquisas. Além do uso de bibliografia indígena, seria alguma coisa como convidando indígenas para falar, usando mídias digitais, e quem pergunta é o Luiz. E aí a gente pode fazer na ordem de novo, por favor. E aí 5 minutinhos para cada, muito rápido, talvez não dê para responder, e me desculpe por conta disso, mas aí eu já peço para emendar com as saudações finais, né? Que a gente encerra a mesa daqui a pouquinho. E eu aproveito para agradecer todo mundo de novo por estar aqui com a gente nessa mesa virtual. Maravilha. Então, a minha escuta do programa de índio me faz pensar que ele é tanto para a comunidade indígena quanto para a não indígena, para branco, vou chamar assim, né? Mas ele talvez seja, sobretudo, para que os brancos escutem, né? Eu não sei se eu escrevi na monografia agora, não sei se são palavras que o Ailton disse ou que eu misturei, mas eu acho que esse título do programa de índio ele traz um humor, né? Porque ele está invertendo, né? O que se espera que seja um programa de índio, né? Programa de índio é uma furada, né? E eu fiquei pensando que eu juntei com uma fala de um cacique antigo, Botocudo, chamado Botocudo, né? São os Krenaques antigos, né? Que ele falou: fiquem mansos vocês, nós estamos mansos como cágados, né? Nesse contexto de guerra, de extermínio no século XIX, etc. O ponto é que eu acho que é um programa de índio para amansar os brancos. Esse é a grande tônica que eu entendo. Não que ele não seja dirigido à escuta dos povos indígenas, mas eu acho que ele tenta educar, ele tenta amansar, pacificar o branco, né? Eu acho que esse é o maior intuito dele, assim, da ação política dele é uma ação pedagógica, né? Através do protagonismo indígena, né? Até parecido como a Fernanda estava falando, que vocês também atuam, assim, né? E a Yandê, ela também é um pouco assim, desse jeito, porque, como eu falei, é inspiração direta, né? Mas eu tenho a visão não, assim, a rádio é diferente da internet, porque a internet ela tem essa interface, essa interação, né? A rádio é só um receptáculo. Aqui a gente tem uma forma de interagir. E isso eu acho que acaba marcando a Yandê como mais voltada para os indígenas. Não que os brancos não sejam convidados a frequentar, eles são sempre, né? Mas eu penso que é para os indígenas se sentirem em casa ali, né? Muitas coisas são transmitidas na língua, nas diversas línguas, porque pode ser estrangeiro para um, para o outro não é, né? Mas é para sentir aquele espaço como se fosse realmente indígena mesmo, totalmente indígena. Isso é uma coisa muito forte, é uma marca da Yandê muito forte, porque a população indígena hoje é minoria, né? Mas não era assim na nossa história, e eu acho que a Yandê tenta trazer... Yandê, aliás, né? Dizendo tudo numa palavra só, significa nós, no Nhangatu, no Tupi, né? Nós, nosso, Yandê, Yandé, né? E ela quer significar isso, essa coletividade, né? Protagonizando assim. Essa é um pouco da visão que eu tenho, assim. Você falou do programa de índio, aliás, também,
ele era transmitido sobretudo por rádios universitárias, né? Algumas rádios universitárias, e também circulava algumas fitas cassete para as aldeias também. Eu até tenho uma curiosidade de saber se esses conteúdos eram diferentes ou não, se eram mesmos conteúdos, mas enfim, é isso, assim, nisso que você me perguntou. Bom, para mim foi sobre... Me perdi na pergunta já. Esqueci, gente. Foi sobre se está mais fácil Está mais fácil. Tem uma diferença agora por conta do contexto pandêmico e que a gente está muito conectada nas redes em relação ao seu acesso ao público geral e aos eventos. Ah, bom, sim, eu acho que não só para mim, né, como para vocês também, para os demais parentes, né? Eu senti um aumento muito grande de... amanhã é 11, né? Dia 12 eu vou estar falando com o Leia Mulheres Zurique, na Suíça. Então, me oportunizou chegar no Japão, chegar na Suíça, chegar nos Estados Unidos, chegar onde eu não chegaria fisicamente, né? Então, eu acho que foi interessante. Vou estar falando com o Leia Mulheres em Zurique, na Suíça, sobre esse livro aqui, O Lugar de Saber, que está em PDF gratuito, aí no Google, né? Acho que se colocar O Lugar de Saber, Márcia Waina Cambeba, consegue baixar ele. E aí, com certeza, aumentou muito. Alguns projetos que eu tinha com o governo do Estado de São Paulo, eu participei de uma feira da FLI, né? Eles mantiveram e eu consegui participar online, dar 2 dias de oficina, foi muito legal, ontem e dia 7, e sim, eu acho que sim, melhorou não, deu para a gente conseguir levar, né? Melhorar não melhorou, porque pandemia, Deus me livre, o que a pandemia trouxe de perda para nós nas aldeias não foi, e para o mundo inteiro não foi fácil, né? E a gente ainda está perdendo, ainda tem gente sendo vitimado de Covid aí, e eu acho que, assim, a gente precisa entender, já é um pedido que eu faço, o Covid não acabou, meu povo, mantenham sua máscara, mantenham seu álcool em gel, sempre tome cuidado, não tocar nas coisas e tocar no rosto, porque quem pegou sabe que eu peguei Covid, então eu sei o que foi, o agravante que isso é no corpo da gente, né? Então, o que a gente não quer para a gente não quer para o outro, isso numa atitude de bem viver. E é isso, obrigada. Obrigada, agradeço também a mesa, agradeço a todos que organizaram o evento, deixo aqui meu beijo, minha gratidão. Bom, a pergunta foi do Luiz, né, do Centro Migratório, agradeço pela pergunta, e eu acho que essa questão pode, na verdade, existem múltiplas possibilidades para respondê-la, né. Eu acho, assim, que uma coisa que quando eu conheci a Márcia Cambeba foi justamente no evento lá de Brasília, do CIPIAL, e foi numa roda de conversa com a Márcia Mura, conduzida pela Márcia Mura. E uma das coisas que mais, tá lembrando, uma das coisas que mais me tocou nessa roda de conversa é que ela colocou a gente para falar para todos, né, indígenas e não indígenas, né, qual é o seu modo de ser indígena. E a gente começou a retomar vários aspectos de conexão com questões de ancestralidade, né, e isso me fez falar com a minha família, né, e explorar cada vez mais a minha história por parte de mãe, e achar uma tataravó indígena, né, na região lá do Baixo-Cará. E isso é um processo de sensibilização, né, eu acho que individual, acho que é uma das possibilidades. Outra com certeza, em convidar representantes dos povos indígenas, e sempre que possível remunerá-los, né, não esquecer disso, que, enfim, às vezes tem um pouco disso, de chamar e acreditar que essa pessoa tem por obrigação estar lá de graça, né, para participar, e se unir de uma série de produções, né, que não estão só na bibliografia escrita, ou uma produção acadêmica de não indígena sobre a história indígena, mas também produções dessa etnomídia, né, que cada vez mais estão se tornando, são muito plurais, são multimídia,
e estão, enfim, em formato de podcast, de produção audiovisual, de vídeos, de relatos pessoais, de literatura, enfim, em vários formatos que podem ser acessíveis. E eu acho que tem uma quarta dimensão, que eu acho que é uma dimensão mais profunda. Não basta a gente trazer, eventualmente, uma pessoa para falar, se a gente não consegue entender ou não consegue transpor certas barreiras epistemológicas. Quero dizer, não dá para a gente entender a cosmologia, os pensamentos indígenas com o olhar do branco, né? A gente entender o que, e aí o Bruce Albert é um ótimo autor desse diálogo com Davi Copenaua. Não dá para a gente querer entender como os Yanomami entendem a relação entre as suas cosmologias e a floresta, se a gente olha a natureza como objeto, né? Se a gente olha a natureza a partir de uma perspectiva muito diferente. Então, assim, é outra armadilha que a gente sempre que a gente está refletindo agora, né? Como a gente pode cair nessa armadilha de só conseguir enxergar o outro pelas nossas concepções de mundo. E aí é uma barreira que a gente nunca vai conseguir transpor se a gente não questionar a nossa própria concepção de mundo. Então, acho que são esses uns possíveis caminhos, assim. Não sei se os colegas querem complementar ou retificar alguma coisa. E agradeço muito mais uma vez o convite para participar dessa mesa e esse diálogo incrível que a gente conseguiu promover aqui nessas 2 horas de conversa. Muito obrigada. Bom, gente, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. De novo, foi muito importante, eu acho, a gente conseguir fazer essa mesa, essa reflexão aqui na Universidade de São Paulo, que, embora tenha tido várias conquistas ao longo dos últimos anos, ainda tem muita coisa, né, por se fazer, e política de acesso ao ensino superior e também à pós-graduação, e não só de acesso, mas também de permanência, né? E também pensar em extravasar a produção científica, né? Quebrar esses muros da universidade também é um passo muito importante e que esse evento, de alguma forma, reflete sobre possibilidades, né? Sobre caminhos para promover essas mudanças. Então, novamente, eu agradeço a iniciativa e fico muito feliz de poder contar com cada um de vocês, tanto que participaram da mesa quanto que assistiram. E, enfim, depois compartilhem essa mesa, né, com mais gente, vai ficar disponível no YouTube. E eu acho que é isso, gente. Boa noite, até mais. Muito obrigado, gente. Também queria agradecer muito a organização novamente e, sobretudo, a vocês aqui, a Luma, a Fernanda, muito legal, uma alegria e honra mesmo conhecer assim, né, virtualmente, mas ouvir de vocês justamente sobre o trabalho que vocês estão fazendo. E a Márcia, para mim, é encantadora. Eu fico muito feliz. Foi muito bom encontrar você e vai ser novamente, quando vier a hora. Sempre, meu parente. A gente vai se encontrar muito ainda na casa do Zelito, para rever o filme do seu pai, que foi... o Zelito me falou, uma informação, não sei se o parente está sabendo, Caduel, eu adoro chamar ele de Caduel, gente, ficou Caduel para mim. Eu não sei se você está sabendo, o Zelito me falou que está no YouTube o filme Avaeté. Não sei bem se é verdade, você pode dizer aí, você que... Mas ele falou que está, ele deu para a gente, né? Eu acho que você também tem uma cópia, ele me deu uma cópia, mas parece que está lá, então a gente assista, que é muito esclarecedor mesmo. Ele não me deu uma cópia. Não? Não. Sim, eu ganhei. Eu acho que o YouTube está com uma qualidade ruim. Eu vou dar uma olhada. Mas eu vou tentar arranjar. E, enfim, eu vou tentar fazer algum debate sobre o filme nesse contexto de pesquisa que eu estou no MAN, né, no capacete MAN. Eu vou tentar fazer algum debate. Aí eu comunico vocês também. Você pode pegar com ele. Você pode pegar com ele. Eu acho que ele... Nossa, vai ter o prazer de te dar uma cópia. Vocês vão gostar também, Fernanda e Luma, do filme. A gente assistiu com a Márcia lá, não era a primeira vez, mas a gente assistiu lá. Enfim, muito, muito legal mesmo.
É isso, gente. Gratidão. Um abraço. Muito obrigado.